de forma bem clara, a sua obrigação é anular essa questão, por uma questão de honra, pelo senhor ser professor, o senhor ser um homem de idade. Não há qualquer dificuldade adicional, independente da opinião que tenhamos sobre tal ou qual texto, em responder corretamente a pergunta. Ela não depende, a resposta correta. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Vou pedir silêncio só, presidente, por gentileza. Senhor presidente, eu sou delegado de polícia, eu ingressei na corporação via concurso público, trabalho com concurso público há 12 anos, então estou bem acostumado a trabalhar com banca, estou bem acostumado a trabalhar com questão. E o meu irmão fez essa prova no domingo. E ele me ligou e ele falou assim: Paulinho, porque para ele eu sou Paulinho, eu não sou o delegado Paulo Bilinski. A questão 89 está errada. Falei, por quê? Ele me passou a questão e eu li. A questão diz o seguinte: no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, e agora é o ponto, assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, entre parênteses, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexposição, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. E aí o gabarito dessa questão, presidente, diz o seguinte: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. É isso que está no Enem? Que o agronegócio mata? Isso é absurdo, é errado. E mais, eu vou dizer para o senhor aqui uma questão técnica. Eu não vou entrar aqui em questão de ideologia, é questão técnica. Os bens, senhor diretor, os bens têm uma classificação. E não existe a classificação de bens comuns. A questão está errada. O seu dever é anulá-la. O senhor contrata os professores, eles formulam as questões, mas a questão está errada. Tecnicamente, não existe essa classificação de bens em lugar nenhum. E mais, e a minha pergunta ao senhor é essa: qual é a relação entre manutenção das condições da vida e a questão? É uma questão completamente desconexa da realidade. Não existe chuva de veneno em lugar nenhum no mundo. Isso é guerra biológica, não é agronegócio. Como é que o senhor vai explicar para a maioria da população brasileira que trabalha no campo que o trabalho deles de colocar comida no prato do cidadão brasileiro é genocida, como o pessoal gosta de falar, incompatível com a vida? Eu vou dizer para o senhor, de forma bem clara, a sua obrigação é anular essa questão, por uma questão de honra, pelo senhor ser professor, o senhor ser um homem de idade, que tem um nome, que tem que ser respeitado. O senhor não pode permitir que uma questão errada, tecnicamente incorreta, conste numa prova do Enem. Como é que eu vou explicar para o meu irmão que a questão está errada, mas o presidente do INEP acha que está certa? Da cabeça dele, contrariando a classificação dos bens, contrariando a estrutura da realidade. O senhor não pode permitir isso, senhor presidente. É uma questão de honestidade intelectual. O senhor concorda? É essa a minha pergunta. Muito obrigado. Bom, agradeço as perguntas. Eu vou fazer algumas considerações iniciais que talvez atendam a várias das preocupações apresentadas pelos senhores deputados. O primeiro ponto que eu queria salientar e que deveria fazer parte de nossas, considerações a respeito do Enem e de qualquer outro programa de avaliação educacional é que quem faz prova é professor. Não há qualquer outra categoria profissional, qualquer outro tipo de ocupação, qualquer outra experiência que sirva à construção de instrumentos de avaliação educacional. Sejam professores da educação básica, sejam professores da educação superior, é essa experiência escolar, é essa experiência de ensino que está na base da construção de qualquer instrumento de avaliação. Então esse é um ponto de partida importante. E esse é um ponto de partida de todo o trabalho do INEP. O INEP valoriza toda a atividade docente executada no país e valoriza as atividades do professorado brasileiro.
professores são convidados publicamente a participar do processo de elaboração dos instrumentos de avaliação e são convidados a trazer para a elaboração das provas a experiência docente, o trabalho com o currículo da educação básica, o trabalho que é executado com base nos materiais didáticos, no livro didático e com base nos currículos estaduais, além da Base Nacional Comum Curricular. Não há qualquer outra possibilidade para a elaboração de instrumentos de avaliação que não seja se baseando na experiência docente, na profissão docente e no trabalho desenvolvido por professores. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que os professores que participam desse processo, eles exercem essa atividade durante algum tempo. Nós estamos falando de professores que foram selecionados em 2020 e que estão exercendo essas atividades até hoje. Se há algum tipo de seleção enviesada, ela vem sendo enviesada há muito tempo, porque, na verdade, não há nada além da seleção pública de profissionais da educação por meio de critérios objetivos de currículo. Um outro ponto, seleção de textos. Todo item de múltipla escolha tem um suporte. Esse suporte é um texto. A seleção de textos no INEP é feita com critérios objetivos. Os autores citados são autores que publicaram esses textos em revistas bem avaliadas na CAPES. As revistas científicas brasileiras, elas são classificadas por critérios que vão de A1, A2, B1, B2. Há uma classificação da produção científica brasileira associada à valorização de cada revista, de cada meio de publicação. Não há seleção de textos científicos que não tenham sido extraídos, e se houver, a crítica procede, que não tenham sido extraídos de revistas reconhecidas como e bem avaliadas como bons veículos da produção científica brasileira. Na área das ciências humanas é reconhecido por todos que não há uma interpretação única ou consensual a respeito dos fenômenos sociais. Há controvérsias e há diferentes linhagens interpretativas da realidade social. Não cabe a mim, como presidente do INEP, avaliar qualquer uma dessas linhagens, mas insistir que a seleção de textos de ciências humanas se baseia em revistas de ciências humanas que são reconhecidas pela comunidade científica brasileira, independentemente de qualquer consideração a respeito de adesão ou não ao conteúdo das análises ali executadas. O segundo ponto importante é que há textos de divulgação científica, há textos jornalísticos, há textos de diferente natureza que são selecionados para compor a prova. Os comandos associados, que um item de múltipla escolha ele tem um suporte e tem um comando. Os comandos associados que exigem uma operação cognitiva, de forma alguma, pedem que o estudante concorde, desenvolva, elabore a opinião do autor, o argumento desenvolvido pelo autor, a notícia publicada por um órgão de imprensa. O que se pede no comando do item é que ele manifeste, ao assinalar uma resposta correta, que compreendeu o argumento do outro. Vários dos itens constam do comando na opinião do autor. O que se quer é avaliar a capacidade de compreender o pensamento do outro. O que se quer é avaliar a capacidade que tem um estudante de compreender uma notícia, de comparar dois textos. Esse, sim, é o objetivo da questão. Não há qualquer dificuldade adicional, independente da opinião que tenhamos sobre tal ou qual texto, em responder corretamente a pergunta. Ela não depende, a resposta correta, de opinião, atitude, visão de mundo. Depende da capacidade de compreender um texto. Textos, repito, selecionados de fontes validadas, legítimas, não por um julgamento do INEP, porque o INEP não avalia a produção científica, o INEP não avalia a qualidade dos textos de divulgação científica, mas trabalha com base em reputação construída por outras organizações e outras instituições. Isso é muito importante ficar claro. Eu preciso repetir, a avaliação educacional é atividade de professores. Os textos que compõem os testes do INEP são extraídos de fontes legítimas, reconhecidas pela comunidade científica ou reconhecidas pelo público, no caso de fontes jornalísticas, fontes de outra natureza que não seja ciência. E, além disso, o comando, a atividade solicitada do estudante não guarda qualquer relação com o argumento estrito sensu ali desenvolvido por qualquer autor ou por qualquer jornalista, mas sim a compreensão do texto, a capacidade de produzir inferências, de, a partir do argumento apresentado, ser capaz de inferir qual é o significado daquilo que está sendo apresentado no texto. Não concordância. Não é esse o ponto que está presente em qualquer avaliação.